Vamos lá para o nosso sermão, então. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Vamos avançar em relação à nossa exposição desse livro, o primeiro livro da Bíblia. Estamos expondo desde o capítulo 1, vamos até o capítulo 11, nesse primeiro momento. E hoje nós vamos para o capítulo de número 5. E diz assim a palavra do Senhor: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, Enoque viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 107 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Somente até aí. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós rogamos a Ti a iluminação do Teu Espírito e pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra os nossos corações para acolhermos a Tua palavra com fé nessa noite. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, um contigo e com o Espírito Santo, que nós rogamos e oramos. Amém e amém. A vida humana é marcada por um sabor agridoce. Nós vivemos em um paradoxo, numa realidade paradoxal, aonde mesmo dentro de pessoas completamente más, nós percebemos que essas pessoas também são capazes de amar, que essas pessoas também são capazes de ter atitudes
relativamente boas, ou até mesmo boas para com algumas outras pessoas. E nós também vivemos numa realidade onde as melhores pessoas que nós conhecemos podem abrigar no seu coração sentimentos e atitudes que nós consideraríamos completamente erradas. Assim somos eu e você também. Dentro de nós há o potencial para fazermos o bem e o potencial para fazermos o mal. Dentro de cada um de nós, a beleza e a feiura. Dentro de cada um de nós, a bondade e a maldade. Como a gente pode explicar essa realidade? Como é que a gente consegue entender isso? Por que esse mundo é assim? O texto que nós acabamos de ler é um texto que geralmente a gente gosta de pular na Bíblia, chamadas genealogias. Essa daqui não é nem tão grande, tem apenas 34 versículos. Mas geralmente a gente olha para esses textos e a gente passa por eles batido, assim, porque fica lendo a repetição de que fulano de tal viveu tanto tempo, teve um filho, depois que teve esse filho, ele viveu mais tanto tempo, e teve mais filhos e filhas, e depois ele morreu. E fulano de tal viveu tanto tempo, gerou um filho, depois que ele gerou esse filho, ele viveu mais tanto tempo e teve filhos e filhas, e depois que ele teve esses filhos e filhas, ele morreu. E fulano de tal, que foi gerado por ele, e a gente segue assim, durante 10 gerações, com uma pequena exceção nesse meio tempo. Às vezes a gente passa por isso e a gente não percebe os porquês disso. Mas esse texto, ele é importante, ele revela para nós muitas coisas. Ele revela para nós verdades que podem passar despercebidas se nós não formos leitores atentos. É sobre esse texto que a gente vai refletir algumas verdades que essa genealogia traz para nós. Talvez você se pergunte assim, como que uma genealogia pode nos trazer alguma reflexão? E a gente espera que o Senhor fale ao seu coração, por meio talvez desse texto bem inesperado, que a gente não dá muita atenção para ele. Aqui, inclusive, nesse texto, a gente tem um novo momento no livro de Gênesis. Essa expressão no início do capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão, ou estas são as gerações de Adão, os descendentes de Adão. Vocês vão se lembrar que lá no início do capítulo 2, eu disse para vocês que esse é um marcador no livro de Gênesis. Toda vez que essa expressão aparece, ela está dizendo que um novo ato nesse drama contado por Moisés está se iniciando. Então a história do princípio, da criação de Adão e Eva e dos seus filhos se encerrou. Agora uma nova história entra em cena, um novo momento entra em cena. A história, que poderíamos dizer assim, é o segundo livro presente no livro de Gênesis, o segundo ato desse livro, que diz respeito aos descendentes de Adão. Há um novo momento se iniciando na história da redenção. Esse relato específico, breve, ele tem algumas intenções. A principal dela é ligar Adão até o próximo personagem principal, Noé, sendo separado por 10 gerações. Posteriormente, a gente vai ver que de Noé até Abraão há uma separação de 10 gerações também. Há motivos teológicos por conta disso, ligando Abraão até Adão, separado por 10 gerações, aonde na 10ª geração Deus faz uma aliança com Noé, há uma ruptura com o dilúvio, e depois da 10ª geração de Noé a Abraão, Deus faz uma nova aliança com perspectivas diferentes. Então esse breve relato, que não se finaliza aqui, mas finaliza no início do capítulo 6, a gente vai ver na semana que vem, ele tem a intenção de mostrar para nós o endurecimento progressivo causado pelo pecado e a incapacidade da semente da mulher, dos descendentes de Eva e de Adão, de lidarem com as consequências do pecado por si mesmos. Deus precisa intervir. As genealogias na Bíblia, elas não são apenas alguns textos chatos e sem sentido. Como eu falei, a genealogia de Gênesis 5 é até pequena, algumas que são bem maiores e que às vezes desestimulam. Às vezes a nossa leitura anual acaba quando você chega em números e você começa a ler aquele monte de genealogia. Você desanima um pouco ali de ler aquele monte de nome. Mas essas genealogias não estão lá por acaso, elas não estão na Bíblia por acaso, elas têm um propósito teológico, principalmente de ligar as promessas de Deus
ao cumprimento dessas promessas, demonstrando que Deus foi fiel em cumprir aquilo que ele prometeu nas gerações subsequentes da nação de Israel, até chegar ao descendente prometido, Jesus Cristo. E é por isso que existem duas genealogias sobre Jesus, que vão citar esses nomes que estão aqui, para mostrar como Jesus é o cumprimento daquela primeira promessa feita a Adão e Eva no Éden após a queda. E também elas demonstram a fidelidade do Senhor, de preservar essa linhagem, de preservar o seu povo, de preservar aquela linhagem, aquela descendência que um dia traria o Salvador. E é importante, toda vez que você encontrar uma genealogia na Bíblia agora, você pode olhar para ela e entender, tem uma importância para ela estar aqui. Por mais que talvez seja um pouco chato ler, mas está mostrando a fidelidade de Deus para com o seu povo em cumprir as suas promessas. Por isso que essas genealogias estão ali. Talvez não sejam as passagens mais prazerosas de se ler, mas elas são muito importantes na Bíblia. E é claro que, antes da gente entrar na exposição do texto, a gente precisa falar algumas coisas sobre algumas questões importantes, sobre algo que talvez tenha te chamado a atenção, é a longevidade que essas pessoas viviam. Será que é isso mesmo? Será que pessoas viveram por tanto tempo, chegando quase 1000 anos? Será que é possível? Como a gente entende isso? Bom, há alguns que entendem que essas idades elas podem ser simbólicas, mas é difícil entender que seja assim. Parece que é mais natural nós interpretarmos essas idades no sentido natural do texto, como idades reais, como idades literais. Aparentemente, antes do dilúvio, os seres humanos eles tinham uma vitalidade diferente. Eles viviam por mais tempo. O mundo antes do dilúvio era diferente do mundo pós-dilúvio. E essa parece ser a melhor explicação para isso. À medida em que o pecado ele se intensifica na criação, ele também influencia no tempo em que o ser humano permaneceria vivo. Parece que essa é a maneira natural de lermos o texto, apesar de talvez nos gerar algumas dúvidas. Como é que alguém poderia viver tanto tempo assim? Mas é o que a palavra nos revela. Outro ponto importante é que Moisés, ao escrever essas genealogias, ao relatar para nós essa genealogia, ele está traçando uma genealogia daqueles que são os piedosos, ou seja, aqueles que se destacaram pela esperança na promessa, e não necessariamente o primogênito, o primeiro gerado por aquela pessoa. Isso é importante porque indica que podem haver omissões intencionalmente deixadas de lado e que, por isso, a gente não pode olhar para essas genealogias e tentar fazer uma contagem regressiva para entender quantos anos tem o ser humano, segundo a Bíblia. Porque, simplesmente, há algumas gerações que podem ter sido deixadas de lado. Porque quando a Bíblia fala sobre fulano gerou fulano, algumas vezes não se refere diretamente a um descendente direto, um filho, mas pode estar falando sobre um neto, sobre um bisneto, sobre um tataraneto, identificando que aquela pessoa foi gerada por outro. Então, algumas gerações podem ter sido omitidas, ou seja, alguns longos anos podem ter sido omitidos propositalmente nessa genealogia. Por isso que a gente não consegue fazer essa contagem regressiva e dizer assim, o ser humano existe há 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, seja lá o que for. Não dá para a gente tirar essa conclusão a partir desse texto. Feito essas informações preliminares, o que a gente pode aprender com essa genealogia? O que esse texto nos ensina sobre a história da salvação? Quando nós olhamos para o versículo 1, esse relato ele começa fazendo a referência ao prólogo de Gênesis, ao capítulo 1, sobre a criação do ser humano. E ele estabelece uma ligação sobre aquela criação original e sobre os descendentes de Adão, trazendo uma sólida relação entre a linhagem de Adão e as intenções originais de Deus para a sua criação, especialmente a partir da linhagem desse filho específico, Sete, que substitui Abel. E ao ligar essa imagem de Deus à descendência de Sete e não à descendência de Caim, o narrador está nos levando a uma conclusão de que o propósito de Deus para a sua criação seria concretizado
por meio de Sete e da sua descendência. Essa seria a linhagem que levaria os propósitos de Deus originais para o homem e para a mulher, de governarem, de exercerem autoridade sobre a criação como representantes de Deus. Essa função original, esse propósito original continuaria nessa linhagem, até chegar aquele que perfeitamente cumpriria esse propósito de Deus. Então, a semente prometida está ligada à descendência de Sete. Sete, aquele que ama ao seu Deus, substituindo Abel, que foi assassinado, contrasta com Caim e os seus descendentes, que amam não a Deus, mas amam a si mesmos, o poder, a autonomia. Enquanto a linhagem de Caim, nós vimos na semana passada, ela porta a maldição do pecado e é marcada por uma degradação cada vez maior que se reflete em violência e desesperança. A linhagem de Sete é marcada pela confiança na promessa de Deus, pela justiça e pela esperança. Há algo importante que esse texto nos mostra também. Que apesar da desobediência na queda, a imagem de Deus, ela não é destruída no ser humano. O texto nos remete à criação do homem e da mulher ao dizer que Adão foi criado à semelhança de Deus e que Adão cria um homem agora que tem um filho, ele gera um filho criado à sua semelhança, portando também essa semelhança de Deus. A imagem de Deus, ela não foi destruída no ser humano. Cada geração carrega em si mesma a imagem do seu Criador. E por isso, toda vida humana possui um valor intrínseco. É por isso que nós entendemos que cada ser humano sobre a face da terra tem uma vida infinitamente valiosa. Seja um bebezinho no útero, seja um morador de rua, cada ser humano carrega em si a imagem do seu Deus e, por isso, carrega em si um valor infinitamente superior do que qualquer outra coisa que exista na criação. Porque, apesar da queda, ainda carregamos em nós a imagem do nosso Criador. Mas há algo que esse texto também nos mostra. Que, além de legar a imagem de Deus aos seus filhos e aos seus descendentes, outra coisa que Sete deixa como herança, em decorrência da desobediência de Adão, é também a realidade do pecado. O pecado também é passado de geração em geração. E como a gente percebe isso? Através do refrão que se repete em cada geração. Fulano viveu tanto tempo e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Os filhos de Adão sofrem a maldição do pecado, como Deus disse que aconteceria. O dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E por mais que eles vivam muito tempo, o final da vida de cada um deles é o mesmo. O epitáfio é o mesmo. Morreu. Como Adão morreu, Sete morreu, Enos morreu, os seus filhos morreram, e cada um deles, posteriormente, continuará morrendo, porque essa é a maldição do pecado. Com uma notável exceção nesse meio tempo, que é a história de Enoque. A gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Mas a cada geração, essa estrofe se repete. E morreu, e morreu, e morreu. Como consequência da transgressão do pecado, a morte veio sobre toda a humanidade, sobre todos os filhos de Adão. E aqui está a explicação para esse sentimento agridoce que a gente sente com relação à humanidade. Cada um de nós carrega em si a imagem de Deus. Mas cada um de nós também está manchado pelo pecado. E isso explica o que nós enxergamos no dia a dia.
Como é que a gente pode ver beleza e bondade, mesmo aos lugares que nós jamais imaginaríamos? E como que mesmo em meio à bondade e à beleza, nós também encontramos destruição, morte. Como que essas coisas se relacionam? Por que assim? Por que a gente consegue olhar para uma pessoa e ver, nossa, essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão legal, mas ainda assim ele também pode fazer coisas terríveis, ele pode nutrir no seu coração desejos, que você soubesse o que se passa ali, você atravessaria a rua. E de lugares que você considera aquela pessoa o meu pior inimigo, você também às vezes vê ações que você fica assim, como que é possível? Eu tenho certeza que aquela pessoa era o mal encarnado, como é que ele é capaz de fazer um ato de bondade? Como que a gente pode entender isso? Porque nós somos marcados por essa loucura que é a vida humana. Bondade e maldade, beleza e destruição, morte e vida. Esse texto nos ajuda a entender como pode ser assim. Porque essa é a realidade do mundo caído. Carregamos a imagem de Deus em nós. Mas também somos manchados e marcados pelo pecado. Cada um de nós, sem exceção. Então esse texto nos ajuda a entender por que as pessoas morrem. Por que existem pessoas más. Mas esse texto também nos ajuda a entender por que existem pessoas boas. Porque existem pessoas que são capazes de agir com bondade e amor, mesmo quando a gente não espera. Porque cada ser humano carrega a imagem de Deus. Carrega em si ainda algo do seu Criador. Ainda é capaz de refletir a imagem de Deus, ainda que de modo distorcido, turvado, manchado pelo pecado. Como alguns dizem, um relógio quebrado ainda assim marca a hora certa 2 vezes por dia. A gente está falando de um relógio analógico, né? Não de relógios digitais. Mas se você lembra, se o seu relógio quebrar meio-dia, ali os 2 ponteiros em cima do meio-dia, quando for meio-dia e quando for meia-noite, ele vai marcar a hora certa. Se você entrar numa sala, tiver lá um relógio parado em meio-dia e for meio-dia, e você olhar e falar assim, poxa, aí está o relógio. Você vai achar que a hora está certa, mas ainda assim aquele relógio está quebrado. Assim como seres humanos quebrados ainda podem fazer coisas boas e belas, porque eles ainda carregam em si a imagem do seu Criador. E é por isso que a gente vê maldade e bondade, às vezes, numa mesma pessoa. E isso nos traz algumas reflexões que nós devemos fazer. Nos deve levar a colocar a nossa esperança somente em Jesus, em Deus, o nosso Salvador. Porque quando nós olhamos, esse texto nos lembra que até mesmo os nossos heróis são pecadores e falhos. Basta você olhar, até mesmo na história bíblica. Quem são os heróis da Bíblia? Quem são os personagens principais? Homens falhos. Eu adoro esse realismo bíblico, que não tenta maquiar os personagens, que mostra ali como que Noé, o escolhido por Deus para salvar a raça humana do dilúvio, logo após do dilúvio, se embriaga, fica bêbado. Abraão, o pai da fé, mentiroso. Moisés, chamado para libertar o povo, covarde. Irado. Irado não no bom sentido, né? Mas se irou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino. Salomão, o filho de Davi, apostatou da fé, abandonou o Senhor. Os reis de Israel, os heróis, os juízes, Sansão. Absurdo, história de Sansão. A gente vê os juízes, os reis, cada um, por mais que fossem marcados pelas glórias do seu reino, pelas suas vitórias, pecadores. Cada um deles. Olhamos para a galeria dos heróis da fé, descritos em Hebreus. Todos os nomes listados ali. Pecadores, falhos e miseráveis. Essa é a realidade. Os nossos maiores heróis. Olhamos para os heróis cristãos ao longo da história e todos eles têm pés de barro. Olhamos para nomes notáveis e vemos aqueles que tinham a sua heresia de estimação, aqueles que tinham seus problemas de caráter,
aqueles que começaram bem e terminaram mal. Não é isso? Parece que a nossa geração, inclusive, tem sido marcado justamente pela triste realidade de homens que começaram bem os seus ministérios, mas em algum momento caíram. E se a nossa esperança está nessas pessoas, nós ficaremos frustrados. Eu lembro de um querido amigo muito próximo que uma vez relatou que um conhecido dele virou assim, falou assim: o fulano, rapaz, eu estou vendo tanta gente aí se desviando, voltando para o mundo, mas se você se desviar, eu abandono a fé de vez. Ele falou: rapaz, que é isso? Você não coloca a sua esperança em mim não, você está doido? Você tem que olhar para Jesus, porque essa é a realidade de um mundo caído. Somos chamados a colocar a nossa confiança apenas no Senhor. E diante dessa realidade, somos chamados a tremer. Diante do fato de que homens e mulheres melhores do que eu e você caíram. Homens e mulheres mais santos, mais piedosos, mais inteligentes do que eu e você foram capazes de tropeçar, cair, tiveram os seus pecados. Isso nos chama a zelarmos pelo nosso próprio coração e levarmos a sério o conselho que Paulo dá. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, porque o nosso coração é enganoso. Carregamos a imagem de Deus, mas também carregamos o pecado. A queda acompanha cada um de nós. Por isso, vemos esse sabor agridoce na própria criação. Mas apesar dessa realidade de juízo, de morte, Deus ele preservaria uma descendência, a linhagem messiânica. Mas esse texto não fala para nós só sobre morte, sobre o destino inexorável de todo ser humano, mas ele também aponta para nós sobre uma esperança. Por mais que essas gerações, os filhos de Adão, viessem a viver por muito tempo, a morte insistia em não ir embora. Mas em meio a essa realidade inescapável de que todo ser humano morre, a 7ª geração de Adão nos dá um vislumbre de esperança. Quando nós lemos sobre Enoque, no verso 21, somos apresentados a uma história muito peculiar, que quebra esse ciclo de morte, morte, morte. Em algum momento, lemos sobre Enoque, que viveu 65 anos e gerou Metusalém, ou Matusalém, dependendo da sua versão, o homem mais velho, diga-se por passagem, e que apesar da sua muita idade, seu fim também foi e morreu. Mas esse Enoque, no verso 22, nos é dito que ele andou com Deus. E que em algum momento ele não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Já pararam para pensar nisso? É dito pouquíssima coisa sobre Enoque. Mas olha só o que a Bíblia relata sobre a vida desse homem. Ele andou com Deus. E é como se Deus fala assim: Enoque, eu gosto tanto de você, que eu quero você aqui comigo. Enoque não experimentou a morte. Deus o tomou para si. Um dos poucos personagens no Antigo Testamento. Existem duas pessoas que não experimentaram a morte no Antigo Testamento: Enoque e Elias. Apontando para uma realidade futura. Lembro de uma vez ter ouvido uma criança explicando esse texto, e ela fala assim: é como se a gente vai vendo Enoque caminhando com Deus, e caminhando com Deus, até que você perde eles de vista, você não vê mais. Ele estava tão próximo de Deus que Deus chamou ele: vamos lá para casa, Enoque, eu quero você do meu lado. E essa explicação é surpreendente. O que esse texto nos relata é surpreendente. Diante dessa realidade de que os filhos de Adão morrerão, a gente tem um vislumbre de esperança. Teve algum dele, um dos descendentes de Adão, não experimentou a morte. A história de Enoque
ainda que seja relatada de modo muito breve, nos mostra que aqueles que andam com Deus neste mundo caído experimentarão a vida e não a morte como palavra final. Aqueles que caminham com o Senhor, a morte não terá a última palavra sobre a vida deles. A história de Enoque, diante de tantas pessoas que viveram por tanto tempo, mas morreram, nos mostra que o maior privilégio não é ter uma vida longeva, cheia de saúde, viver muitos anos, mas que o maior privilégio que um ser humano pode ter é o de andar diariamente na presença do Senhor. Enoque, o texto nos diz, andava com Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas qual era o segredo de Enoque? Qual era o segredo de Enoque? O que fez de Enoque alguém diferente? O Antigo Testamento se cala com relação a isso. E a gente só vai ter a resposta lá na frente. O livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, fala sobre Enoque. E olha o que o livro de Hebreus diz. Pela fé, perceba essa expressão inicial. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha só, o livro de Hebreus está trazendo luz para a gente. Por quê que Deus chamou Enoque para perto de si? O texto de Hebreus está dizendo, não sei se você entende a importância disso, o impacto disso. Enoque agradou a Deus. Porque Deus o tomou para si, porque Deus olhou para Enoque e se agradou da vida dele. Deus se alegrou com Enoque. Mas olha o que Hebreus vai continuar dizendo. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Lembra como o relato de Enoque de Hebreus começa? Hebreus relatando Enoque. Pela fé, Enoque fez essas coisas. E pela fé, Enoque agradou a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E nós, meus irmãos, somos chamados a encontrar prazer na presença de Deus, somos chamados a nos alegrarmos nele e o agradarmos pela fé. Você quer saber como é possível você agradar a Deus? Vivendo pela fé. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em Deus olhando para você, olhando para o Léo, para o Nogueira, para a Tati, para o Gabriel, e dizendo assim, meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus já disse isso uma vez, você lembra para quem ele disse isso? A Jesus. Eis o meu filho amado, de quem eu me agrado. O texto de Hebreus está revelando algo muito importante para nós. Quando nós temos fé, Deus olha para nós e faz essa mesma afirmação. Luciano, meu filho amado, em quem eu me agrado. Kelly, minha filha amada, em quem eu me agrado. Parece absurdo para você? E é mesmo. Porque o nome disso é graça. Porque a fé que nós somos chamados a ter não é a fé genérica da nossa cultura. Não é a fé que diz assim, se você acreditar o suficiente, as coisas vão dar certo. Não é a fé que diz assim, o brasileiro é um povo de fé. Por que é um povo de fé? Porque a gente acredita que a vida é boa, que vai dar tudo certo lá no final. Não, meus irmãos, isso não é fé.
A fé que agrada a Deus não é esse sentimento de que, lá no final Deus vai me abençoar, lá no final vai dar tudo certo, quando eu morrer eu vou estar com o Senhor. Não é essa fé que está sendo falada aqui. É a fé que é depositada sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando nós cremos em Cristo, quando nós temos fé em Jesus, quando nós cremos que Ele morreu pelo nosso pecado, que pelo seu sangue, cada um dos nossos pecados foram perdoados, que nós fomos justificados quando Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso é, a justiça de Jesus foi colocada sobre nós e nós fomos unidos a Cristo. Nós vivemos em Cristo, nós nos tornamos um com Jesus, é isso que a Bíblia vai relatar para nós quando cremos em Cristo. Nós passamos a existir em Cristo. Nós passamos a viver como se Deus olhasse para nós e não visse mais o Mateus, não visse mais o Mariel, não visse mais a Cíntia, mas visse Cristo, porque nós estamos cobertos da justiça de Jesus. E é por isso que Deus pode olhar para nós e se agradar de nós, porque estamos em Cristo. Porque Ele, quando olha para nós e nós estamos em Jesus, Ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas. Ele vê o perdão pleno dos pecados. Ele vê a justiça de Cristo sobre nós. E por isso Ele é capaz de se agradar de nós. Não por causa de nós, não por causa da nossa justiça, não por causa do nosso mérito, mas pela fé em Jesus. Quando temos fé em Jesus, Deus se agrada de nós, não por causa de nós, mas apesar de nós e por causa do seu Filho. Essa é a fé que Enoque tinha. Enoque creu no Senhor, Enoque viveu pela fé na promessa. A promessa de que um dia viria esse descendente, que traria essa redenção, que acabaria com a maldição da morte e do pecado, que nos traria vida. Aquele descendente que nós lemos aqui no início desse culto. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque quando nós temos fé em Cristo, a morte não é mais um problema. Nós não temos mais um problema com a morte. Nós estamos nele. Nós temos a vida dele. Nós temos a vida eterna. Enoque viveu com base nessa promessa. Mateus, de onde você tirou isso? Das Escrituras. Existe um livro chamado Judas, que nos diz, inclusive, que Enoque era profeta. Ele não só andou, mas ele anunciou essa esperança. Enoque, nos versos 14 e 15, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, falando sobre os falsos mestres a respeito de quem Judas estava escrevendo. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque aguardava pela volta do Senhor. Enoque aguardava por esse profeta que viria e por esse descendente que viria, estabeleceria justiça e traria paz. Enoque andou com o Senhor, e Enoque era um pregador, era um profeta do Senhor. Ele pregava essa promessa, ele pregava essa esperança, ele vivia com base nessa esperança. Ele viveu com base na fé. A fé de Enoque estava no Messias prometido. E eu e você, meus irmãos, também somos chamados a viver com fé nesse Messias. Não mais o Messias esperado, mas o Messias que já veio. E é com essa fé em Jesus e em sua obra que eu e você podemos andar com Deus. E viver de modo agradável a Deus. Porque quando estamos em Cristo, quando cremos em Jesus pela fé, o aroma agradável que Deus sente é o aroma do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário,
por todo aquele que crê. Por isso Deus é capaz de se agradar conosco por causa do sacrifício de Cristo. E assim como Enoque foi preservado da morte por meio da sua fé em Jesus, nós também podemos ser preservados da morte e seremos preservados da morte por meio de Cristo Jesus. Ainda que experimentemos a morte nessa vida, ela não terá a palavra final sobre aqueles que creem, sobre aqueles que descansam na obra de Jesus. A vida de Enoque é um protótipo do que acontecerá com todos aqueles que têm fé em Cristo e que foram resgatados da maldição do pecado. A história de Enoque, no meio dessa constante de morte, 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 nos mostra que um dia Deus lidaria com a morte. E ele fez isso em Cristo. E um dia a morte será plenamente derrotada. E aqueles que estão em Cristo já foram resgatados da maldição do pecado e um dia serão plenamente livres da morte. Essa é a esperança que essa genealogia nos traz. Há ainda um breve vislumbre de graça, como a gente vê na história de Lameque, não um descendente de Caim, mas o pai de Noé. E ao contrário do Lameque, descendente de Caim, que buscava reparar o erro por meio da vingança, a gente vê um outro Lameque, que agora carregava a esperança do cumprimento dessa promessa. A promessa que acabaria com a maldição do pecado. Nós vemos no verso 29. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Há aqui a expectativa. Será esse o descendente que porá fim à maldição? Será esse? Será Noé? Aquele descendente prometido à mulher? Para isso, nós vamos precisar guardar as cenas dos próximos capítulos. Aqui é o momento em que o episódio acaba e diz assim, continua. Sobre Noé a gente vai falar na semana que vem. Será que é esse que traria fim à maldição? Sem dúvida. A fala de Lameque indica que algo grandioso estava por vir por meio desse menino, Noé, cujo nome significa repouso. Então, ligando 10 gerações de Adão a Noé, nós somos apresentados a esse importante personagem. Essa genealogia ela tem a função principal dela é mostrar quem é o próximo que vai vir, o próximo personagem. Ela está ligando Adão a Noé para falar, agora a história segue com Noé. Mas há coisas importantes que ela diz. E sobre Noé, como eu falei, a gente vai ver na semana que vem. Mas antes de encerrar, caminhando já para o fim, para a gente terminar o sermão de hoje, essa passagem ela nos traz um alerta, para mim e para você. E o alerta que essa passagem nos traz é que todos os filhos de Adão morrerão. Inclusive você. Você, filho de Adão. Você, filha de Eva. Você morrerá, como todos os filhos de Adão. Essa realidade ela é inescapável. A não ser que Jesus volte antes. Mas eu e você vamos lidar com a morte. Em algum momento. Interessante, Augusto Nicodemos, ele conta a história de um homem que ele mesmo diz que não sabe se essa história é verdadeira, mas ele ouviu essa história e ele relata sobre esse homem que um dia estava lendo essa genealogia. E esse homem, lendo a genealogia, ele falou, olha, fulano morreu, Beltrano morreu, Cicrano morreu. Ele teve um momento eureka. Ele falou assim, rapaz, eu também vou morrer. E diante dessa revelação da realidade da morte, que está diante de todos nós, esse homem resolveu procurar Deus. Lendo a genealogia, ele olhou e chegou à conclusão, fulano morreu, fulano Beltrano morreu, eu vou morrer também. E é com isso em mente que eu queria encerrar o sermão dessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, está preparado para esse dia?
vivemos numa realidade no qual a gente busca fugir da morte, né? A medicina avançou, nós temos mais segurança, temos mais acesso. A gente já não morre mais de febre, de tosse. A gente tem antibióticos, a medicina avançou. A expectativa de vida, que no passado era 40, 50 anos, hoje chega aos 80, 90 anos. Vivemos em relativa segurança, apesar de vivermos no Rio de Janeiro. Mas a gente tem mecanismo de segurança, a gente se sente seguro. A gente constrói a nossa realidade financeira, uma conta bancária bacana. Apesar das constantes ameaças econômicas no mundo todo, de uma possível crise econômica no mundo todo, parece uma realidade muito distante. A morte está distante de nós. A gente tenta evitar essa realidade o tempo todo. Evitamos que os nossos filhos tenham contato com a morte. Não pensamos muito sobre ela. Não nos preparamos para morrer. Essa é a pergunta que eu faço para você, meu irmão ou minha irmã que está aqui nessa noite. O dia que a morte chegar para você, você estará preparado? O dia em que você estiver diante do seu Criador, você estará preparado para lhe prestar contas? E a vida de Enoque, ela nos mostra como eu e você podemos estar preparados para esse dia. Não é por meio de vitaminas, não é por meio de congelamento, como a ficção científica diz, né? Você vai ser congelado, daqui a 1000 anos vão te descongelar, você vai viver para sempre. Não é através da cura da morte, acreditem, meu irmão, isso não vai acontecer. Não é encontrando a fonte da juventude, não é através de nada disso. A única maneira de estarmos preparados para esse dia é entregando as nossas vidas a Cristo Jesus. É confiando em Cristo para a nossa salvação. É entendendo que nós estamos completamente falidos e que em nós mesmos não há esperança para vencermos a morte. A única maneira de vencermos a morte plenamente é confiando naquele que venceu a morte em nosso lugar. É confiando que aqueles que creem em Cristo, por mais que morram, viverão. Não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus não terão a morte como a última palavra sobre a sua vida, mas eles triunfarão sobre a morte juntamente com Cristo Jesus. Você está preparado para esse dia, meu irmão? Se a morte bater na sua porta hoje, você está preparado? Se a morte bater à sua porta hoje, o que você vai responder ao Senhor? Por isso, meu irmão, a coisa mais importante que eu tenho para dizer para você é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Se você fizer isso, a morte não terá mais poder sobre você e você experimentará a vida de verdade. A vida de verdade. Está aqui a solução para esse problema que aflige todas as gerações, desde Adão até os filhos dos nossos filhos. Como lidaremos com a morte? A ciência tenta encontrar uma resposta para que a gente viva para sempre, mas a resposta está aqui. Você quer viver para sempre? Creia em Cristo.
E por mais que você experimente a morte, ela não terá a palavra final sobre a sua vida. Arrependa-se e creia, meu irmão. Corra para Jesus. Hoje, faça isso hoje. Porque nós não sabemos quando a morte baterá na nossa porta. Mas se nós estivermos em Cristo, estaremos seguros. Quero te convidar a se colocar de pé. E orar comigo, para que nós possamos andar com Deus, como Enoque andou, como Jesus andou, e para que nós possamos ter fé no Filho de Deus, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Apesar da realidade da morte, que é a consequência e a maldição do pecado sobre cada ser humano, todos nós morreremos e todos nós prestaremos contas ao nosso Criador. Nós nos alegramos com fé nessa noite, Senhor, de que o Senhor trouxe uma solução para a morte. E essa solução foi a morte do seu Filho. O sangue de Cristo vertido na cruz, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida, e vida abundante. Por isso, Senhor, a minha oração é para que cada um que está aqui nessa noite tenha fé em Jesus Cristo. Aqueles que pertencem ao Senhor tenham a sua fé renovada no sacrifício e na obra de Jesus e andem e vivam pela fé no Senhor. E aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo os conduza a confessarem a fé em Cristo. E saberem, como cantamos aqui, que segurança nós temos em Jesus. Que segurança nós temos em Jesus. Com Cristo não tememos mais a morte. Com Cristo sabemos que a morte é um até logo, é um até breve. Podemos morrer com esperança, sabendo que a nossa vida está guardada em Cristo. E que em Jesus a morte não terá a palavra final sobre as nossas vidas. Que cada um de nós daqui nessa noite possa sair deste culto com essa esperança renovada em Jesus. De que Ele venceu a morte e de que nós venceremos com Ele. Por meio da fé, basta crer. E a graça do Senhor está disponível para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. E que o Senhor nos conduza a ter fé em Jesus, para que possamos experimentar essa segurança. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém.